Olá, meus irmãos, amigos, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família, com o nosso comentário diário do texto que faz parte da leitura do plano anual para lermos toda a Bíblia. E está realmente uma bênção, né? Cada vez que a gente chega diante do texto bíblico, começamos a compreender, as coisas de Deus, conhecer Deus. E este livro de Jó, que é onde estamos nesse tempo, Jó 34 a 36, depois de nós lermos todo um arrazoado entre Jó e os três amigos, que se apresentaram, todas as palavras de Jó, e Jó firme, na sua posição como um homem que, assim como Deus testemunhou dele no início do livro, um homem justo, que se desviava do mal, temente a Deus, ele se coloca sempre dessa forma, ainda que o julgamento dos seus amigos foram sempre tentando, buscando entender que mal esse homem fez para sofrer tamanha circunstância de perdas, e até mesmo sua própria saúde. Mas feito todos aqueles arrazoados, e também Jó, agora se apresenta um outro amigo, sendo ele mais jovem, e a gente percebe até pela sua ousadia, a sua palavra direcionada a Jó, chamado Eliú. E Eliú, ele se pega agora nas expressões de Jó. Jó no seu sofrimento, Jó na sua dor, E ele toma então essas palavras, buscando um julgamento para Jó. Jó também disse: sou inocente, mas Deus tirou de mim meus direitos. Sou inocente, mas eles me chamam de mentiroso. Minha dor é incurável, embora eu não tenha pecado. Então, essa posição de Jó incomodou muito a Eliú, E aí ele diz: digam-me, alguma vez houve um homem como Jó, com sua sede por palavras irreverentes? Pelo fato como Jó se colocava, diante de Deus. E essas expressões vão marcando, Eliú vai dizendo: para Deus não importa a posição da pessoa, ele não dá mais atenção aos ricos que os pobres, pois todos foram criados por ele. E aí, ele também fala uma coisa muito forte, ele diz: Jó fala por ignorância, suas palavras não fazem sentido. Jó, você merece o castigo mais severo pelo modo perverso como falou, pois ao seu pecado acrescentou a rebeldia, não mostra respeito e não para de falar contra Deus. E o Eliú ainda segue dizendo: você acha certo afirmar sou justo diante de Deus? E é aqui que ele coloca também, que como um defensor, Eliú como um defensor de Deus. Ele ainda diz: você não sabe o que diz, Jó, fala como um tolo. E ainda ele continua, o Eliú: deixa-me prosseguir e lhe mostrarei a verdade, pois ainda não terminei de defender a Deus. Ele se coloca numa posição muito mais soberba, mais do que Jó, por esta posição. Então assim a gente vê Eliú, com esta definição de tudo que Jó está passando, mas percebemos o quanto ele é precipitado, nas suas palavras, não conhecendo, total razão porque Jó vinha no seu sofrimento. É que ele diz: Deus enviou este sofrimento, Jó, para te guardar de uma vida de maldade. Então, assim nós vamos ver como vai ser a consequência, desta maneira de Eliú se posicionar diante de Jó e também entre Deus e Jó, Então, nós vamos ainda acompanhar. 2 Coríntios 4, versículos 1 a 12, o apóstolo Paulo, ele fala muito, da genuinidade do seu
ministério, o evangelho que ele prega, né? E ele diz que nós rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não foi assim que ele apresentou o evangelho, né? E todos que são honestos sabem disso. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamando a Jesus Cristo, né? O Senhor e Salvador. E ele assim, ele também, né, fala como que é ser um ministro. Um ministro é aquele, né, vaso frágil, mas que contém um grande tesouro. Por todos os lados pressionados, perplexos, perseguidos, aí, mas ele vai dizer, mas não esmagados, mas não desesperados, mas não abandonados, derrubados, mas não destruídos, né? Esse é o ministro, né? É assim que ele é, né? Que é levar o evangelho, é ser um atalaia do Senhor. Vivemos em constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, né? Para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. O Salmo 44 é o Salmo dos filhos de Corá, né? E aí ele faz uma lembrança, né, dos feitos e das maravilhas do Senhor que os pais, nossos pais nos contaram. E é lindo mesmo, como que Deus expulsou as nações, estabeleceu o povo de Israel na terra prometida, e esmagou os inimigos, né, e libertou os antepassados. Foi pela sua mão direita, seu braço forte, e tudo, na verdade, foi obra do Senhor, do Deus de Israel. Provérbios 22, 10 a 12, as palavras que eu destaco é assim: o Senhor preserva aquele que tem conhecimento, mas frustra os planos dos desleais. Deus guarda, Deus cuida, Deus abençoe.